Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma alegria poder estar aqui com você novamente, trazendo a mensagem do Senhor, a esperança do Deus eterno a todas as pessoas que nos acompanham. Eu quero agradecer de coração, a quantidade de pessoas que têm nos acompanhado em todo o Brasil e dizer muito obrigado. E nós esperamos que a palavra do nosso Deus tenha o efeito que teve em nossa vida, em sua vida também. Que você possa viver intensamente cada palavra do Deus Altíssimo na sua vida. Nesses dias e todos os dias, você pode entrar no YouTube da igreja, você pode se inscrever lá e vai nos ajudar muito e receber uma mensagem do Senhor todos os dias. Nossos pastores, nossos irmãos estão todos à disposição para levar à sua casa, à sua família, a água viva do Senhor, a sua palavra. Por isso, que Deus abençoe você. Se você tem alguém que você conhece que tem problemas auditivos, em nome de Jesus, nós temos traduzido todas as mensagens, para que todos possam conhecer a palavra do nosso Deus e assim aprender mais daquele que é infinitamente poderoso para nos salvar. Tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai querido, eu quero adorar o seu nome, exaltá-lo. Porque Deus eterno, é tão bom poder estar diante do teu altar, poder erguer a nossa voz em adoração, poder se render aos teus pés, poder dizer que nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoe cada lar, cada casa. Oh Deus eterno, aonde a nossa voz pode chegar, abençoe todos aqueles que querem conhecer mais do Senhor. Pai, opera uma obra maravilhosa na vida de todos que nos escutam, na vida do nosso Brasil. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos repreender o inimigo de nossas almas, apresentar as nossas vidas diante do teu altar como sacrifício vivo, santo e agradável. De maneira poderosa também, Pai, abençoa o pastor Saulo, nosso mensageiro. Que o Senhor o use de forma poderosa e que num tempo, Pai, de tantas confusões, nós possamos ouvir a tua palavra. Porque o Deus eterno, o mais importante, e como nos ensina as Sagradas Escrituras, pregue a palavra, insta tempo e fora de tempo. Deus, em nome de Jesus, que as pessoas que estão me ouvindo agora, nos assistindo agora, elas possam, Deus eterno, guardar a palavra do Senhor no coração, para não pecar contra ti. Nesse tempo, Pai eterno, de isolamento, nós podemos estar isolados do mundo, mas não isolados do Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar, liberdade para mudar, liberdade para fazer novo. Abençoe, Pai, a vida dos teus filhos e que nesse tempo haja grande transformação no nosso meio, porque grande, Pai, e quão grande é o Senhor, no nosso Deus. Primeiro
quero estar em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. É tudo que eu possa conquistar. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar a todos a abrir suas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso de número 17. Aí, se você quiser dar um tempinho aí, dá uma pausa, abre lá o texto, a Bíblia e acompanha conosco. Após achar aí, você pode pressionar aí o play novamente. Mateus 9,17 diz assim: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres se estragam. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? O tema que eu quero propor aqui nesse vídeo para você é vinho velho, odres velhos, velha criatura. Vinho novo, odre novo, nova criatura. No ano passado, na virada, eu preguei, um pouco antes da virada, eu preguei algo semelhante a esse título. Mas Deus, Ele quer falar algo novo para nós nesses novos tempos. Amém? Bom, antes de eu entrar aqui na introdução, eu quero fazer uma pré-introdução para você. Aqui o odre era uma peça de couro, né, feita de couro, o odre a qual Jesus estava se referindo. E quando você colocava um vinho novo em um odre velho, a fermentação, pelo desgaste do odre velho, fazia com que ele rompesse. Né? E eu fui pesquisar também o que acontecia se fosse o contrário. Né? Pegar um vinho velho e colocasse num odre novo, né? Virgem. E achei muito pouca coisa a respeito, mas é interessante que o vinho velho, por já ser fermentado, quando você coloca em um odre novo, vai haver aí uma nova fermentação. Então vai causar também o estrago do vinho e, na maioria dos casos, também acaba estragando o odre. Então é interessante, é novo com novo e velho com velho. Né? Então nós vamos ver aqui algumas coisas que isso vai nos trazer na mensagem, no sermão dessa semana. Bom, vamos lá. É notório que estamos vivendo dias conturbados. E talvez a única causa de tudo isso que estamos vivendo seja o completo caos moral e espiritual, né, dos últimos dias, que nos levam a um caos político e de lambuja nos traz também um caos na saúde. Talvez você me pergunte, o que uma coisa tem a ver com a outra? Quando nós paramos para pensar, se a nossa política está em caos, por que ela está em caos? Devido à corrupção. E essa corrupção, ela vem da corrupção do homem. O homem é corrupto. Se o homem não fosse corrupto, a política não seria corrupta. Mas a corrupção do homem faz com que a política seja corrupta. E muitas vezes nós vemos a política afetar todas as áreas de todos os cidadãos. Saúde, finanças, né?
estamos vivendo. É uma precaução? Sim, é uma precaução. Devemos cumprir? Sim, devemos cumprir. Mas temos também que pensar que isso, no futuro, vai gerar também um problema financeiro. E isso é óbvio. Tanto que alguns políticos já até discursam, não, a economia nós recuperamos depois. Então já é algo óbvio. A corrupção do homem, o pecado, é que gera toda essa circunstância que estamos vivendo hoje. As doenças entraram no mundo, passaram a fazer parte da nossa existência a partir do pecado. Então tudo é a partir do pecado. Eu quero deixar uma reflexão. Que lição podemos tirar de tudo isso? E o que podemos fazer para mudar essa situação? Ou há algo que podemos fazer para mudar essa situação? Quero que você pense nisso, que você reflita. Uma verdade prática. Deus sempre usa as coisas que nós julgamos ruins para o nosso bem, para o bem daqueles que de fato amam a Deus. E é exatamente em momentos como esses que estamos vivendo que podemos ver as mãos de Deus intervindo mais uma vez na história. Podemos entender que Deus está usando o momento para levantar um exército de verdadeiros adoradores. Pois são estes que Deus quer usar para fazer a diferença nesses momentos. Deus usa o momento ruim, o momento que nós às vezes pensamos, por que estamos passando por isso? Nós não poderíamos estar passando por isso. Mas talvez Deus quer usar esses momentos que muitas vezes não nos agradam, para fazer nascer em nós um verdadeiro adorador. Alguém que de fato vai servir, alguém que de fato vai adorar o nome dele. Conselho prático: aproveitemos estes momentos para refletir toda a nossa vida espiritual e para tomarmos uma firme decisão de servir a Deus com excelência e sermos um farol para todos os que nesse momento estão em densas trevas e sem esperança. Um momento propício para isso, para repensarmos, refletirmos. E como já foi ministrado em algumas mensagens que você talvez já possa ter ouvido no YouTube, no Facebook, você refletir se você não está servindo pelo que Ele pode te dar, ou se você está servindo pelo que Ele é. Que tipo de servo você tem sido? Será que nós não temos feito de Deus o gênio da lâmpada mágica? Porque a teologia da prosperidade é isso que ela ensina hoje. Que Deus é um Deus da lâmpada mágica. Você esfrega, sai o gênio e atende os seus pedidos. Esse não é Deus. Deus não é um gênio de uma lâmpada mágica. Muito pelo contrário, se você estudar a história mesmo dos gênios, na cultura árabe, eram demônios que atormentavam as pessoas. E por isso eram aprisionados em lâmpadas. Então esse jamais poderia ser o nosso Deus. Mas como é que você tem tratado Ele? Como Deus ou como um gênio da lâmpada mágica? Em nosso texto, Jesus nos dá lições valiosíssimas para que sejamos as pessoas
que Ele quer que sejamos nesses dias de incertezas. Vamos a elas. A primeira lição aqui que nós podemos aprender, observando o texto que lemos, que não se deita vinho novo em odres velhos, porque vai romper, né, o odre, mas sim deita vinho novo em odre novo, né? A primeira lição que eu posso ver aqui sobre o tema, né? Nosso tema é vinho velho, odre velho, homem velho. O passado fica no passado. Eu até nem tinha anotado aqui, mas acabei de me lembrar que há um texto em Filipenses em que Paulo vai falar assim: irmãos, quanto a mim, não julgo ser perfeito, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: olha, o que nós precisamos fazer é esquecer o passado. O que ficou para trás, fica lá atrás. O que ficou no passado, fica no passado. O que nós temos que fazer é viver o presente. Se nós erramos, já está no passado. Precisamos sim nos arrepender. Mas precisamos focar o presente e tentar fazer melhor no presente. E deixar o passado no passado. Romanos 6, capítulo 6, né, verso 6 também. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então Paulo está dizendo o quê? Que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E Cristo foi crucificado no passado. Mas eu aceitei Jesus hoje. Mas a sua vida, até o momento que você aceitou a Jesus, ficou no passado. E você começa a escrever uma nova história. Deixe o seu passado no passado. Passe a viver uma nova vida. Você foi crucificado. O seu velho homem tem que ser crucificado com Cristo, para que o pecado seja desfeito e você não sirva mais a ele. Em Efésios 4, 22, o apóstolo Paulo também vai dizer o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Paulo está dizendo, olha, quanto ao trato passado, se referindo à lei, que vocês se dispam, tire a roupa do velho homem, ou seja, o velho homem de vocês, e se revistam do novo, porque o velho, ele se corrompe pelos desejos do engano. Em 2 Coríntios 4:10, o apóstolo Paulo também vai dizer: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu quero destacar aqui esse início onde Paulo fala, levando sempre. Então Paulo está dizendo que não é algo que vai ser assim, automático. É algo que será contínuo, que todos os dias temos que fazer morrer o nosso velho homem.
vez que você se pega em uma situação que você se enxerga praticando as obras do velho homem, é o momento que você descobriu que mais uma vez você tem que matar o seu corpo. Você tem que matar o seu velho homem. E dentro disso o homem velho deve morrer em nós e ficar no passado. E dentro disso nós podemos ver o quê? Os hábitos antigos. Hábitos, costumes antigos. Mas é interessante que quantas vezes nós mesmos nos pegamos abraçados com hábitos, com costumes que nós tínhamos antes de servir a Deus. Quantas vezes nós vemos isso? E quantas vezes nós vemos pessoas praticando coisas do velho homem? Não quero dizer que nós não vamos mais. O problema não é praticar as práticas do velho homem. O problema é quando se pratica elas como se fosse normal, como se fosse natural. Não sentimos mais o peso do pecado. Não sentimos que estamos ofendendo o nosso Deus. Aí está o problema. Em Colossenses 3, os versos 5 e 6, Paulo vai dizer o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões lascivas, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Paulo vai destacar aqui alguns hábitos do velho homem, da velha natureza, da natureza terrena. Prostituição, impureza aqui no sentido de pensamentos impuros, paixões lascivas, ou seja, no sentido de aqueles desejos desenfreados, desejos sexuais desenfreados, sem termo. Desejos malignos, de maldade. Quando nós, muitas vezes, comigo já aconteceu muitas vezes isso, de estar vendo uma reportagem, por exemplo, na televisão, de, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, que eu vi recentemente, um policial batendo em um senhor porque estava sem máscara na rua. Rapidamente eu ouvi alguém que estava ao lado dizendo: tem que pegar esses policiais e quebrar eles no pau, fazer o mesmo. São pensamentos de maldade. Paulo vai dizer: a ninguém paguei o mal com o mal. São cegos, estão sem esperança, não têm conhecimento da verdade. E muitas vezes nós queremos agir da mesma forma. São pensamentos malignos, de maldade, de retribuir o mal com o mal. Avareza. Quantas vezes, quantas pessoas, quantas igrejas tiveram que fechar as portas porque pagavam aluguel, e pelo fato de que as portas estão fechadas, os cristãos que adentravam aquele templo, já que eu não estou indo, não preciso dar o dízimo. Não preciso ajudar no pagamento do aluguel. Claro, se você não estiver tendo nenhuma renda, tudo bem. Mas se você está tendo renda, por que
não pode ofertar. Isso é avareza. É melhor deixar a porta da igreja fechada do que contribuir. É avareza. O seu pastor precisa de sustento. A sua igreja precisa permanecer com as portas abertas. Não deixe a velha natureza ainda dominar em sua vida. Faça ela morrer. É odre novo com vinho novo. É o sangue de Cristo, fazendo uma nova criatura. Ou você prefere continuar em odres velhos, com vinho velho, fazendo a velha natureza? Hábitos antigos. Eu poderia citar inúmeros e diversos tipos de hábitos carnais da velha natureza que nós continuamos trazendo sempre à tona. E que é preciso refletirmos e fazermos morrer. Cada vez que nós nos pegarmos cometendo algo desse tipo, e vamos fazer, muitas vezes sem perceber, mas se percebemos que estamos, se você está ouvindo essa palavra e se pegou apercebido de que você está na prática de alguma dessas coisas, suba a sua natureza naquela cruz e crucifique-a e passe a viver o novo de Deus na sua vida. Tradições antigas. Quantos crentes ainda trazem aquelas tradições, né, do passado? De que se, por exemplo, o mais velho não ir lá e fazer o sinalzinho da cruz ali na testa, ali, mesmo que ele é crente, mas só por respeito ele deixa lá o sinalzinho da cruz lá e benze. Tradições antigas. E inúmeras tradições que nós trazemos do mundo. Outro dia eu vi um cristão, né? Alguém falou de morte, alguma coisa estava falando de morte, e ele bate na madeira 3 vezes. Mas que é isso? Tradições antigas que estamos trazendo à tona a todo momento. É preciso fazer morrer a nossa natureza na cruz com Cristo, para que a nova vida, o novo ser de Cristo também viva e se manifeste em nós. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, o apóstolo Pedro diz o seguinte: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Ou em outra tradução vai dizer, a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, né? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Pedro está condenando as tradições antigas. Agora, não foi por coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês fossem resgatados da vossa inútil maneira de viver, das tradições, aquilo de benzer e de fazer. Isso é tradição
Porque Deus é a nossa bênção. Cristo é a nossa bênção. O nosso abençoador. Nós não precisamos que as pessoas nos benzam, façam sinal de cruz. Cristo já morreu na cruz, e a sua velha natureza é quem deve subir na cruz, e não ter um sinal em cima de você. São tradições que não convêm, que Cristo não pediu que fizéssemos. São tradições inúteis. Tradições, crentes que até hoje creem que é necessário botar uma ferradura na porta para espantar mal olhado, para dar sorte. Tem um grupo de rap, eu não vou me lembrar o nome certo, não lembro se é o Estratagema de Deus ou se é o Voz da Profecia, se eu não me engano, que vai dizer: quem confia em ferradura está na roça. Ferradura na porta está na roça. Eu já vi burro com 4, triste, puxando a carroça. Não vale de nada. Tradições. Crentes que costumam todo dia pela manhã abrir o seu jornal ou a internet e consultar o seu horóscopo. Cristo é a minha sorte. Cristo é a nossa sorte. Nós não precisamos de horóscopo. Nós não precisamos de ferradura atrás de porta, de trevo 4 folhas. Cristo é a nossa sorte. Linguajar antigo. Tem um exemplo aqui muito pertinente de Ananias e Safiras, lá em Atos, capítulo 5, verso de 1 a 10. Eu vou só contar a história. Eram crentes, mas trouxeram um linguajar antigo de engano, de mentira. Os apóstolos não pediu para ninguém vender as suas propriedades e trazer o dinheiro. Você fazia o que você queria. Mas o amor pela obra de Deus fazia com que aqueles homens iam lá e vendessem as suas propriedades e trouxessem a totalidade e depositavam aos pés dos apóstolos. É lógico, estavam firmados também na lei do jubileu, que no 7º ano, eles podiam resgatar aquilo por um preço mais acessível. Eles não teriam prejuízo. Embora os judeus não deixaram que essa lei se cumprisse sobre a igreja de Jerusalém, e por isso eles passaram a passar fome. Porque vendiam suas propriedades, depois se viam em necessidade. Mas isso não vem ao caso. Mas por amor eles fizeram. Mas Ananias e Safira combinaram, olha, vamos dizer que, um exemplo aqui, que nós vendemos por 100 mil e vamos entregar 100 mil. Só que na verdade nós vendemos por 200 mil. Né? Mais ou menos isso aí que foi feito. E mentiram. Pedro ainda fala, olha, o dinheiro era teu. Você podia dizer, olha, eu vendi por 200, mas eu quero dar 100. Eu quero dar 50. Eu não vou dar tudo. Eu senti só de dar isso. Era seu o dinheiro. Porque mentiste não a mim, mas ao Espírito Santo. E quantas vezes os cristãos têm ainda esse péssimo hábito da mentira, linguajar antigo, linguajar da velha natureza. Colossenses 3, do 7 ao 10.
nós temos aqui então a seguinte passagem: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, ou seja, antes de vir para Jesus, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa é a receita. É despir de tudo isso. É ser de fato uma nova criatura. Segunda coisa aqui. Segunda lição que nós vamos tirar aqui. Vinho novo, odre novo, nova criatura, tudo novo. E dentro disso aqui eu quero falar que uma nova criatura deve surgir em você. 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Isso é nova criatura. Tudo novo. Nova maneira de pensar, nova maneira de agir, nova maneira de falar. Gálatas 6,15. Paulo vai dizer: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Uma nova criatura deve surgir, primeiro aqui, com mudança de mente. Então nós temos aqui uma palavra grega para isso, que é metanoia. Em Mateus 3, capítulo 3, verso 8, nós vamos ver ali a história de João Batista após estar batizando ali, e ver alguns dos fariseus e saduceus assistindo o seu batismo, e chamá-los de raça de víboras. No verso 8 ele vai dizer: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E a palavra arrependimento aqui no grego é essa palavra, metanoia. Metanoia é uma palavra grega composta. Meta é transformar, mudar, né? E noia é a palavra para pensamento, mente. Então, mudança de mente, mudança de pensamento. Produzam, pois, frutos dignos de quem mudou os pensamentos. Os seus pensamentos agora devem ser os pensamentos de Cristo. E se os seus pensamentos são os de Cristo, as suas atitudes devem ser a mesma de Cristo. Então produzam frutos dignos de mudança de pensamento. Em Lucas capítulo 15, verso de 11 a 16, nós temos o exemplo do filho pródigo, que saiu da casa do pai, gastou tudo, toda a sua herança, de maneira dissoluta, com mulheres, com bebidas, porque ele achava que aquilo era o certo, aquilo era a vida boa. Mas quando ele se viu na miséria, desejando comer comida de porcos, e simplesmente trabalhando em troca de um lugar para dormir, nem de comida, o cara não dava nada, porque ele desejou comer as comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada.
nada. Então ele mudou o entendimento dele. Ele percebeu que era melhor ser um trabalhador do pai dele, um jornaleiro, do que estar naquela vida. Ele entendeu que dinheiro não era nada, que mulheres não era nada, que bebida não era nada, que o melhor era estar na casa do pai. Mudança de pensamento. E foi isso que ele fez. Ele produziu um fruto digno de quem mudou de pensamento, se levantou e foi ao encontro do seu pai, arrependido, pedindo perdão. E encontrou o pai de braços abertos. Romanos 2,12, o apóstolo Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero destacar aqui, no grego, nós temos a palavra siskimatizeste. É uma palavra composta para não vos conformeis, né? Sis é uma palavra que vem do grego sim, que é junto, com, ou junto com, né? E a palavra esquematizestes vem da esquematizestes, é da onde tiramos a palavra em português esquema, que é um desenho, né? De como deve ser algo. Deixa eu traduzir esse texto aqui bem ao pé da letra como está aqui. Ó. Não estejais junto no esquema deste século, deste mundo. E muitas vezes nós vemos igreja entrando no esquema do mundo. Ah, vou pintar minha igreja de preto? Cada um. Parece uma boate, então pinta tudo de preto. Põe um globo giratório, colorido. Está entrando no esquema do mundo, desse século. Eu coloco o pecado dentro da igreja. E como eu tiro o pecado dentro dela? Ah, mas atrai jovem. Mas se o jovem é atraído por causa de coisas do mundo, qual é a diferença dele continuar no mundo? Não se conforme, não tome a forma deste mundo. E aí ele vai dizer o quê? Mas transformai-vos. E aí ele vai usar a palavra metamorfose, que também é uma palavra composta, meta, em metanoia, meta, mudar, transformar, e morfos é forma. Transformar, ou seja, mude a forma. A vossa forma, né? Transformai-vos, mudar a vossa forma pela renovação, e aqui a palavra grega anakaiune, que é renovar, né? E a palavra da vossa mente, a palavra nous, que é uma variante de noia. Mente, pensar. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, não entre no esquema do mundo, na forma do mundo, mas transformai-vos, mudai a vossa forma pela renovação da vossa mente, ou seja, se amoldem pela nova maneira de pensar que vocês adquiriram. Cristo deve ser o centro dos nossos pensamentos e não o mundo. Então a minha igreja deve ser amoldada aos padrões de Cristo e não aos padrões do mundo. Mudança de atitude.
Atos 2, eu quero adiantar um pouquinho aqui, porque o tempo é meio escasso. Atos 22, o 4 e 5, nós vamos conhecer um personagem aqui chamado Paulo. Antes do capítulo 22, ele vai escrever aqui no 22 exatamente o que ele era. Né? E aqui ele vai dizer assim, ó. De que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Destes, dos sacerdotes e anciões, destes, recebi cartas para os irmãos. E ia para Damasco, no propósito de trazer manietados ou presos para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ele está dizendo, olha, eu recebi cartas para ir a Damasco, prender os cristãos. Eu era um perseguidor. Mas olha quem agora é esse Paulo, em 2 Coríntios 11, 22 a 27. Ele começa a discursar sobre ser judeu ou não. E aí ele vai falar assim, eles são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho? Muito mais. Muito mais em prisões. Agora, o perseguidor passa a ser perseguido. Muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara. Quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo, viu em um momento que eles pegam uma vara para açoitar Jesus. Paulo passou por aquilo. Fustigado com vara. Né? Uma vez apedrejado, ele precisou se fingir de morto. Em naufrágios 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e em nudez. Esse é o novo Paulo. É uma nova atitude. Aquele que com a velha natureza perseguia, agora é perseguido. Nós vemos 2 homens distintos aqui. E é isso que nós precisamos ser. Em Efésios 4, 26 a 32, nós vamos ver Paulo ensinando o quê? No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Não saia das vossas bocas nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade dos que o ouvem. E assim transmita graça aos que o ouvem.
E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes de tudo, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. E mudança no linguajar para nós encerrarmos. Isaías 6, do verso 5 ao 7. Nós vamos ver Isaías tendo a visão do Altíssimo e dos serafins. E aí ele vai dizer no verso 5: ai de mim, porque estou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus vai dizer que naquele instante um dos serafins pegou uma tenaz e foi até o altar e tirou uma brasa de lá, tocou os lábios de Isaías e disse: eis que isso te tocou, e purificados estão os teus lábios. Efésios 4, 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade uns para os outros. Mudança de linguajar, temos que ter sim. Temos que ser novas pessoas. E se você pegar e estudar a cronologia de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6, você vê um Isaías. Do capítulo 6 até o último capítulo de Isaías, você vê outro Isaías. Mudança. Deus quer purificar os seus lábios. Deus quer purificar a sua mente, para que você tenha novas atitudes. Concluindo, essas são as marcas ou características dos cristãos que Deus quer usar para fazer a diferença nesses dias conturbados, para trazer uma rica e viva esperança a este mundo, neste momento tão difícil da humanidade. E Deus tem usado essa circunstância para que esses cristãos apareçam. E como nos diz Isaías, Deus está a conclamar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a minha pergunta para você que está nos assistindo é essa: quem se habilita? Quem está disposto a atender esse chamado? E dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Lembre-se, vinho velho em odres velhos para a velha criatura. Vinho novo em odres novos é uma nova criatura. Aceite esse chamado, esse convite, e seja um agente de Deus nesse mundo. E passe a viver todas essas características. E você então se tornará uma ferramenta útil nas mãos do Altíssimo para fazer a diferença nesse mundo. E aí zombem quem quiser zombar. Porque tem até pastores zombando e incentivando ímpios a zombar. E dizer: ah, cadê? Embora está falando de falso profeta, mas tem coisas que nós não podemos zombar. Deus é poderoso sim para curar. Mas por que Deus não está fazendo isso? Porque nós não temos sido as ferramentas que Ele precisa. Mas Ele está clamando hoje:
quem há de ir por nós? Ele está te convidando. Ele está dizendo a você: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Ele espera ouvir de ti: eis-me aqui, Senhor, usa-me como tua ferramenta nesse momento. Vamos orar. Senhor, que essa palavra possa encontrar guarida nos corações que ouviram. E que possam levantar muitos Isaías nesse momento. Que a tua igreja possa fazer a diferença nesses dias. Mas não uma diferença comum, mas a diferença. Que seja ela a esperança desse mundo. Que seja ela o farol que vai guiar este mundo sem esperança. Que o mundo veja em nós, em mim, essa tocha acesa, um refúgio, segurança. Que eu possa ser um canal de bênção na vida de todos que precisarem da minha vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.